Pela primeira vez em muitos anos, acordei sem sentir as pernas como se pesassem 1 tonelada. Sem aquela sensação de estar arrastando um corpo cansado. Sem aquela queimação nos tornozelos, nem a dor que me fazia duvidar se conseguiria caminhar até o banheiro. Naquela manhã, sentei-me na cama, pisquei algumas vezes, mexi os pés e não pude acreditar. Minhas pernas estavam leves, não perfeitas, mas vivas, livres. E tudo graças a algo que não me custou mais de 5 minutos na noite anterior. Não foi um comprimido, nem um creme caro, nem uma massagem milagrosa numa clínica de luxo. Foi um óleo, um simples óleo natural que para mim, e para muitos outros idosos como eu, devolveu algo que dávamos por perdido: o alívio. Agora sei o que você pode estar pensando. Mais uma receita mágica que promete curar tudo. Mas não. Isto não é um truque de redes sociais, nem um golpe disfarçado de conselho de saúde. Hoje não venho te vender nada. Venho te contar o que realmente funciona, o que é respaldado pela ciência, por médicos e, sobretudo, pela experiência de pessoas como você e como eu, que não buscam milagres. Buscam soluções reais para dores reais. Porque quando você tem mais de 60 ou 70 anos, qualquer noite em que consegue dormir sem acordar por cãibras, formigamento ou aquela sensação de fogo nas pernas, vale ouro. Neste vídeo vou te contar qual é esse óleo, por que funciona, como aplicá-lo corretamente e quais erros você deve evitar. Vou explicar passo a passo, com exemplos e conselhos práticos, para que você também possa testá-lo hoje à noite, se quiser. Fique comigo até o final, porque o mais importante não é apenas saber qual é o óleo, e sim saber como usá-lo bem para que realmente funcione. E antes de começar, me diga nos comentários, quantos anos você tem e de onde está assistindo a este vídeo? Vou adorar ler você. O problema: pernas inchadas na terceira idade. Se você tem mais de 60 anos, provavelmente já sabe como é a sensação. Aquela sensação de peso nas pernas quando a tarde cai. Aquela sensação de que os sapatos já não servem, embora pela manhã estivessem bem. A dor que começa leve, como um formigamento, e vai aumentando até não te deixar nem dormir. As pernas inchadas são um dos problemas mais comuns na terceira idade. E não é um simples incômodo. É um aviso. É o corpo te dizendo: algo não está funcionando bem. Mas por que isso acontece? A razão mais comum é a retenção de líquidos. À medida que envelhecemos, nossos rins não filtram da mesma forma, e o corpo começa a acumular líquidos onde menos deveria: nos tornozelos, nos pés, nas panturrilhas. Depois vem a má circulação. Com o passar dos anos, as veias ficam mais fracas, as válvulas que empurram o sangue para cima perdem força, e tudo o que deveria subir fica estagnado. É como se as pernas se transformassem em pequenos reservatórios, cheias, tensas, doloridas. Também há outro inimigo silencioso: o sedentarismo. Muitos idosos, por medo de cair ou por simples cansaço, se movimentam menos. Passam muitas horas sentados ou deitados, e isso piora tudo. O corpo foi feito para se mover, e quando não o faz, paga o preço. E não podemos esquecer os efeitos colaterais de alguns medicamentos: diuréticos, remédios para a pressão, tratamentos para o coração. Muitos deles alteram o equilíbrio de líquidos no corpo ou afetam a circulação. O resultado: pernas que parecem de pedra, que doem, que incham, que não te deixam descansar. Às vezes, inclusive, ficam avermelhadas, ardem ou te acordam no meio da noite com cãibras tão fortes que você sente que vão rasgar os músculos. E aqui vem o pior: o impacto na sua vida diária. Quando as pernas estão inchadas, você não consegue caminhar bem. Cansa mais rápido. Fica difícil subir uma escada. Evita sair, se mover, fazer exercício. E quando você deixa de se mover, o problema piora. Muitas pessoas idosas caem num ciclo silencioso,
As pernas doem, então se movimentam menos, o que incha mais as pernas, o que impede dormir bem, o que provoca mais cansaço, e assim por diante. Até que um dia já não conseguem sair para passear, já não conseguem carregar as sacolas do mercado, e cada noite é uma batalha contra a dor. Por isso é tão importante buscar soluções reais, e este óleo de que vamos falar não é magia, mas pode quebrar esse ciclo. E agora que você já entende por que ocorre a inflamação, na próxima parte vamos ver como esse óleo funciona no seu corpo e por que tantos idosos notaram alívio enquanto dormem. Dona Teresa tem 79 anos. Mora sozinha há uma década, num pequeno apartamento no centro da cidade. É uma mulher de caráter forte, daquelas que não reclamam por qualquer coisa. Mas passava anos lutando com um inimigo que lhe roubava a tranquilidade, suas pernas. Toda tarde, por volta das 6 ou 7, seus tornozelos começavam a inchar. Ficavam como tambores, dizia ela entre risos, embora no fundo soubesse que não tinha nada de engraçado. A queimação subia até as panturrilhas. Custava se mover, custava descansar. E o pior, toda noite, assim que se deitava, sentia como se algo a apertasse por dentro. Como se suas próprias pernas pesassem mais do que todo o seu corpo. Ela tentou de tudo. Medicamentos, cremes frios, almofadas para elevar os pés. Chegou até a colocar cubos de gelo numa toalha para ver se assim conseguia dormir. Mas nada dava alívio duradouro. Até que um dia, sua vizinha falou de um óleo. Um óleo para usar antes de dormir. Natural. Fácil de aplicar. E que, segundo diziam, ajudava a ativar a circulação e reduzir a inflamação enquanto se descansava. No início, Dona Teresa duvidou. Não acredito nessas coisas, disse. Mas uma noite, depois de mais um dia de dor, pensou: e se funcionar? Então molhou as mãos, esfregou os tornozelos, subiu até os joelhos com movimentos suaves e foi dormir. Não aconteceu nada milagroso naquela noite. Ela não acordou dançando, nem saltando da cama como se tivesse 20 anos. Mas notou algo diferente. Não acordou por causa das cãibras. Não sentiu necessidade de virar, nem de esticar as pernas desesperadamente como outras vezes. Na segunda noite, repetiu o processo. Dessa vez, ao acordar, percebeu que podia apoiar os pés no chão sem sentir que queimavam. E assim, pouco a pouco, noite após noite, foi recuperando algo que já acreditava perdido: a calma ao dormir. 2 semanas depois, já não usava gelo. Já não precisava mudar de posição a cada 15 minutos. Continuava tendo dias pesados, claro, mas seu descanso tinha mudado completamente. O que mais a surpreendia era o quão simples era tudo. Um óleo, alguns minutos, uma massagem suave, nada mais. E, no entanto, algo tão simples devolveu algo que não sentia há anos: a sensação de acordar sem dor. Dona Teresa não vai te dizer que encontrou uma cura mágica, mas vai te dizer isto: na minha idade, qualquer coisa que me dê um pouco de alívio já é um presente. E por isso, na próxima parte, vou te contar qual foi o óleo que ela usou, o que o torna diferente e por que tem tanto respaldo científico e natural. Você provavelmente está se perguntando: e qual é esse óleo que Dona Teresa usou? Era algo raro? Difícil de conseguir, caro? A resposta vai te surpreender. Não. Era algo simples, natural e com anos. Sim, anos de respaldo por trás. O óleo que mudou suas noites foi o óleo de árnica, e em alguns casos, ela o combinou com algumas gotinhas de óleo essencial de cipreste e alecrim. Uma mistura tão antiga quanto poderosa. E por que funciona? Comecemos pela árnica. A árnica é uma planta medicinal usada por gerações para tratar dores musculares, pancadas e inflamações. Contém compostos ativos como a helenalina, que tem forte efeito anti-inflamatório. Quando aplicada de forma tópica, isto é, diretamente na pele,
Ajuda a reduzir o inchaço, estimular a circulação e aliviar a sensação de peso. Mas há mais. Esse óleo não apenas acalma a dor superficial. Age em profundidade, ajudando o corpo a mover os líquidos estagnados, ativando a microcirculação nessas áreas onde o sangue já não flui bem. É como se desse um pequeno empurrão no sistema para que faça o que deveria fazer por conta própria. Agora falemos do cipreste. O óleo essencial de cipreste tem propriedades vasoconstritoras suaves. Isso significa que ajuda a fortalecer as veias, melhorar o retorno venoso e evitar que o sangue se acumule nos tornozelos e panturrilhas. Também estimula a circulação linfática, o que é chave para reduzir a retenção de líquidos. E o alecrim? Ah, o alecrim. Esse aroma que para muitos lembra a cozinha da avó, também é um potente anti-inflamatório. Tem efeitos tonificantes, melhora a circulação periférica e alivia a dor muscular. Combinado com árnica e cipreste, é uma fórmula completa, redonda, perfeita para pernas cansadas. E isso é comprovado pela ciência? Simulation. Diversos estudos demonstraram que a aplicação tópica de árnica pode reduzir significativamente a inflamação em idosos, especialmente quando combinada com massagens suaves. O alecrim foi estudado por sua capacidade de melhorar a circulação e reduzir a dor em pacientes com problemas musculares e articulares. E o cipreste, embora menos popular, tem respaldo na fitoterapia europeia por seu efeito venotônico, ou seja, ajuda a tonificar as paredes das veias. Nada disso é novo. Mas muitas vezes, o mais simples é o que esquecemos primeiro. E o mais importante, esses óleos não são invasivos, não causam dependência e não interferem com seus medicamentos se usados de forma tópica. Agora que você já sabe qual é o óleo e por que funciona, na próxima parte vou explicar como usá-lo corretamente, passo a passo, quando aplicar, quanto usar e quais precauções tomar para obter o melhor resultado. Saber qual óleo usar é só o primeiro passo. A chave real está em como você aplica, quando faz isso e com que frequência. Porque até o melhor remédio natural perde efeito se não for usado corretamente. Deixe-me te explicar de forma simples e clara, como se estivéssemos conversando na sua sala. Primeiro, quando aplicar. O melhor momento é à noite, pouco antes de deitar. Por quê? Porque é durante a noite que o corpo entra em modo de reparação. Os músculos relaxam, a circulação melhora ligeiramente e o descanso profundo permite que os olhos atuem por horas, sem interrupção. Além disso, ao estar deitado, a gravidade já não está empurrando os líquidos para as pernas. Então, é o momento perfeito para drenar o que se acumulou durante o dia. Segundo, como preparar. Não é preciso preparar nada complicado. Você só precisa de uma colher de sopa de óleo carreador. Pode ser de amêndoas, coco ou até azeite de oliva extra virgem. De 5 a 7 gotas de óleo essencial de árnica. Se for árnica pura em óleo base, use diretamente. E se quiser potencializar o efeito, adicione de 1 a 3 gotas de cipreste ou alecrim, ou ambos. Misture tudo na palma da mão. Você não precisa de mais do que isso. Um pouco é suficiente para ambas as pernas. Terceiro, como aplicar? Aqui está a parte mais importante, a massagem. Comece pelos tornozelos. Aplique o óleo com movimentos suaves, circulares, em direção ascendente, isto é, em direção aos joelhos. Suba lentamente pelas panturrilhas, sem pressionar demais. Não se trata de esfregar com força, e sim de estimular a circulação com cuidado. Se tiver ajuda em casa, pode pedir para aplicarem em você. Mas se estiver sozinho ou sozinha, não se preocupe. Você pode fazer perfeitamente. Essa massagem deve durar entre 5 e 10 minutos, tempo suficiente para que o óleo penetre e para que você entre num estado de relaxamento. Muitos dizem que depois de aplicar o óleo por vários dias seguidos, sentem as pernas mais leves até mesmo antes de dormir.
Quarto, precauções simples. Não aplique o óleo sobre feridas abertas, cortes ou áreas irritadas. Se nunca o usou antes, faça um pequeno teste no antebraço para garantir que não tem reação. E muito importante, não use como substituto de um medicamento prescrito pelo seu médico. Este óleo é um complemento, não um substituto. Isso sim, quando usado com constância, os resultados podem te surpreender. Talvez não em uma noite, mas, com o passar dos dias, muitos adultos mais velhos como você descobriram que dormir com as pernas menos inchadas muda toda a experiência do descanso. E lembre-se, além do óleo, a massagem em si já é terapêutica. Conecta você com seu corpo, relaxa e melhora a circulação por si só. Na próxima parte vamos falar do mais importante, porque muitas pessoas não veem resultados e que erros estão cometendo sem perceber. Porque usar este óleo de forma incorreta pode te levar a pensar que não funciona, quando na realidade está aplicando errado. Você já conhece o óleo principal e como aplicá-lo corretamente. Mas agora vamos dar um passo além, porque quando falamos de inflamação nas pernas, não se trata apenas de desinflamar, e sim de criar um ambiente completo de alívio, descanso e bem-estar. E para isso, existem combinações naturais que podem potencializar o efeito do óleo, ajudando você a dormir melhor e a sentir menos incômodos ao acordar. Primeiro, o óleo base que você escolher importa. O óleo essencial por si só é concentrado demais para aplicar diretamente na pele. Por isso, sempre se mistura com um óleo carreador. Mas nem todos os óleos carreadores são iguais. Aqui eu te explico os melhores. Óleo de amêndoas doces. É um dos mais recomendados para idosos. É leve, não pegajoso, absorve bem e tem propriedades calmantes por si só. Além disso, contém vitamina E, que ajuda a manter a pele hidratada e elástica. Óleo de coco fracionado. Mantém-se líquido mesmo em baixas temperaturas e tem propriedades antimicrobianas naturais. É ideal se sua pele tende a ressecar com facilidade e também aporta um aroma suave e agradável. Óleo de jojoba. Embora seja chamado de óleo, na verdade é uma cera líquida muito semelhante ao sebo natural da pele. Isso o torna especialmente bom para peles sensíveis ou com tendência a irritar. Além disso, ajuda a regular a produção de oleosidade, por isso não deixa sensação pegajosa. Segundo, potencializadores naturais que você pode acrescentar. Agora que você tem sua base, pode potencializar o efeito adicionando outros óleos essenciais, que atuam em conjunto para aliviar mais de um sintoma ao mesmo tempo. Aqui estão algumas opções excelentes. Lavanda, para dormir profundamente. A lavanda é conhecida há séculos por sua capacidade de induzir relaxamento e melhorar o sono. Uma ou duas gotas adicionadas à sua mistura noturna não só ajudarão a desinflamar, como também prepararão seu corpo e sua mente para dormir melhor. Hortelã-pimenta, para pernas inquietas e sensação de frescor. O óleo de hortelã-pimenta proporciona um leve efeito refrescante que alivia os incômodos e dá sensação imediata de leveza. É útil se você sente as pernas cansadas, quentes ou com formigamento ao final do dia. Camomila, anti-inflamatória e relaxante. A camomila, tanto a romana quanto a alemã, tem suave efeito anti-inflamatório, ideal para peles sensíveis ou pessoas que sofrem com cãibras. Além disso, seu aroma é calmante e reduz a ansiedade noturna. Eucalipto, para circulação e limpeza energética. O óleo de eucalipto estimula a circulação, ajuda a descongestionar as pernas e proporciona uma sensação de abertura e limpeza. Também é útil se você tem congestão nasal ou dorme em ambientes fechados. Terceiro, uma receita combinada sugerida. Aqui vai uma mistura segura e eficaz que você pode preparar facilmente em casa. Uma colher de sopa de óleo de amêndoas, ou o que preferir.
5 gotas de óleo essencial de árnica ou de cipreste. 2 gotas de lavanda. 1 gota de hortelã-pimenta ou eucalipto. Opcional, conforme preferência. Misture tudo na palma da mão ou num frasquinho. Lembre-se sempre de fazer um teste de sensibilidade no braço antes de aplicar completamente, especialmente se for a primeira vez que usa algum desses óleos. Um último conselho: se você transformar esse momento num pequeno ritual noturno, luzes baixas, música suave, respiração profunda enquanto aplica o óleo, não estará apenas cuidando do seu corpo. Estará dando à sua mente a mensagem de que é hora de descansar, de soltar, de curar. Na próxima parte, falaremos de erros comuns que fazem com que muitas pessoas não vejam resultados, apesar de usarem os óleos todos os dias. E você? Já sabe com qual óleo base vai combinar o seu hoje à noite? É normal ter dúvidas quando se fala de remédios naturais. Afinal, fomos testemunhas de muitas promessas vazias, produtos milagrosos que não funcionam e modas que desaparecem tão rápido quanto chegam. Mas o que estou compartilhando hoje não é superstição nem crença popular sem fundamento. É uma abordagem respaldada por evidências científicas, por médicos que acreditam na medicina integrativa e, sobretudo, por milhares de pessoas idosas que encontraram alívio real. O que diz a ciência? Nos últimos anos, numerosos estudos analisaram o efeito de óleos essenciais como o de árnica, cipreste, alecrim, lavanda e hortelã-pimenta no tratamento de dores musculares, inflamação e transtornos circulatórios. Por exemplo, estudos sobre óleo de árnica. Uma pesquisa publicada no International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology mostrou que a árnica tópica tem efeito comparável ao de géis anti-inflamatórios convencionais em pessoas com osteoartrite ou dor muscular leve. Isso quer dizer que não só ajuda a reduzir a inflamação, como também a melhorar a mobilidade em quem tem rigidez, especialmente nas pernas. Estudo sobre óleo de cipreste. O cipreste foi investigado por seu efeito vasoconstritor e linfático, isto é, ajuda a melhorar o retorno do sangue e dos líquidos acumulados. Isso é vital para pessoas idosas com problemas de circulação ou pernas inchadas por ficarem muito tempo sentadas ou em pé. Estudo sobre óleo de lavanda. Em uma revisão publicada pela National Library of Medicine, ficou comprovado que a lavanda tem efeitos ansiolíticos, sedativos e anti-inflamatórios leves. Em poucas palavras, ajuda a dormir melhor, reduz a tensão muscular e acalma a mente. Esses estudos não são novos. Foram replicados em diversos países e contextos, com resultados consistentes. E embora não substituam um tratamento médico quando necessário, podem ser um excelente complemento para melhorar o bem-estar e reduzir a dependência de medicamentos. E o que dizem os profissionais? Muitos fisioterapeutas, médicos naturalistas e geriatras estão começando a integrar óleos essenciais como parte de suas recomendações, sobretudo no tratamento da dor crônica e da inflamação em adultos mais velhos. Um fisioterapeuta que trabalha com idosos há mais de 20 anos nos disse o seguinte: às vezes, uma simples rotina noturna com óleos essenciais faz mais pelo sono e pela recuperação muscular dos meus pacientes do que um punhado de comprimidos. O importante é ensiná-los a usar bem e com constância. E não são apenas profissionais alternativos. Muitos médicos tradicionais também estão abertos a essas abordagens quando veem que não interferem com tratamentos médicos e que geram alívio. Experiências reais. Pessoas como você. Talvez os depoimentos mais poderosos não venham dos laboratórios, e sim de pessoas idosas que começaram a usar esses óleos por curiosidade e encontraram alívio. Um senhor de 81 anos que sofreu por anos com pernas inchadas nos contou: eu não esperava nada milagroso. Só queria dormir sem sentir que tinha blocos de cimento nas panturrilhas. E depois de uma semana usando o óleo todas as noites, algo mudou. Não foi imediato. Mas uma manhã acordei, sentei na cama e não senti a dor de sempre,
Achei que fosse coincidência. Mas desde então, tenho dormido melhor quase todas as noites. E como ele, muitos outros relataram. Menos despertares noturnos por cãibras. Redução da dor e da sensação de peso nas pernas. Melhor humor durante o dia por ter descansado bem. Menor uso de analgésicos sem receita. A ciência respalda o que muitos corpos já estão sentindo. Esses óleos, usados com conhecimento e constância, podem mudar sua forma de dormir, de se mover e de viver. Até agora falamos de como esse óleo ajuda com as pernas inchadas, e isso já seria um grande motivo para testá-lo. Mas o que muitas pessoas descobrem com o tempo é que os benefícios não ficam por aí. Esse óleo e essa rotina noturna começam a transformar outros aspectos da saúde também. E isso acontece porque o corpo é um sistema conectado, onde tudo influencia tudo. Hoje quero te contar 3 benefícios que muitos idosos notaram, mesmo sem esperar. 1. Melhora o sistema linfático. Talvez você nunca tenha ouvido falar muito do sistema linfático, mas é um dos sistemas mais importantes do corpo, especialmente quando falamos de inflamação, retenção de líquidos e defesa natural. O sistema linfático é como uma rede de canais que limpam e drenam o excesso de líquidos, toxinas e resíduos do corpo. Com a idade, essa rede fica mais lenta, e isso contribui para os inchaços, a sensação de peso e uma maior suscetibilidade a infecções. A massagem noturna com óleos como o de cipreste, árnica, alecrim ou hortelã-pimenta, combinada com movimentos suaves, ajuda a ativar esse sistema linfático, fazendo-o funcionar melhor. Isso significa menos acúmulo de líquidos, menos inflamação, um corpo mais desperto por dentro, mais limpo, mais ágil. É como dar um empurrão no seu sistema de limpeza interna, e isso se nota. 2. Redução do estresse e ajuda para dormir melhor. Há algo quase mágico na rotina da massagem noturna. Não é só o óleo. É o gesto de cuidado, a pausa antes de dormir, o contato com o próprio corpo. E, se somarmos algumas gotas de lavanda ou camomila, a experiência fica ainda mais relaxante. Muitas pessoas idosas que começaram essa prática não notaram apenas menos dor, mas também menos ansiedade, melhor humor e um sono mais profundo. Porque quando você reduz o estresse do corpo, também acalma a mente. E quando o corpo se sente seguro, protegido, cuidado, o sono chega com mais facilidade. Há estudos que demonstram que certos aromas naturais ativam áreas do cérebro que regulam o sono e a resposta ao estresse. Então, mesmo que a dor não seja seu principal problema, essa rotina pode te ajudar a dormir melhor, a relaxar depois de um dia difícil e a soltar a tensão acumulada. 3. Melhora a circulação em todo o corpo. O inchaço nas pernas costuma ser o sintoma mais evidente, mas a má circulação afeta muitas outras partes do corpo, mesmo sem percebermos de imediato. Alguns sinais comuns de má circulação em idosos incluem mãos frias, pés dormentes, sensação de formigamento nos dedos, mudanças na cor da pele, maior sensibilidade ao frio. Quando você aplica esses óleos essenciais e realiza uma massagem suave, está ativando a circulação, não só nas pernas, mas em todo o sistema venoso. E com o tempo, isso pode se traduzir em pés mais quentes, menos dormência, maior sensibilidade nas mãos, menor risco de úlceras por pressão. Tudo isso ocorre de forma gradual, mas constante. Porque quando você dá ao corpo o que ele precisa todos os dias, mesmo que em pequenas doses, ele responde. E como sempre dizemos neste canal, não se trata apenas de viver mais. Trata-se de viver melhor, com menos dor, mais mobilidade, mais descanso e uma melhor conexão com seu corpo. Então, agora você já sabe. Mesmo que você comece essa rotina apenas por causa das pernas, talvez acabe descobrindo que ela te ajuda com o sono, o estresse, a circulação e, sobretudo, com sua qualidade de vida. Na próxima parte,
Vou compartilhar um guia passo a passo para criar sua própria rotina noturna com esses óleos. Porque o mais importante não é apenas saber, é fazer. Chegando a este ponto, você já sabe que os óleos essenciais podem ter efeito poderoso sobre seu corpo, seu descanso e seu bem-estar. Mas também é importante falar com honestidade sobre os erros mais comuns. Porque, como tudo na vida, se você não os usar bem, não verá resultados. E em alguns casos, pode até se prejudicar sem perceber. Então, se você está pensando em testar essa rotina, ouça com atenção estes alertas. Pode ser que alguns te surpreendam. Mito número 1. Quanto mais você colocar, mais rápido age. Este é um dos erros mais frequentes. Pensamos, se uma gota ajuda, então 5 devem ser melhores. Mas com óleos essenciais não funciona assim. Esses óleos são concentrados, muito potentes. São extraídos de plantas, flores, cascas. E muitas vezes, uma única gota contém o poder de toda uma planta. Usar mais quantidade não significa melhores resultados. Na verdade, pode provocar irritações na pele, sobretudo se você tem a pele delicada ou sensível por causa da idade. Além disso, o excesso de óleos pode saturar seu corpo, bloquear receptores olfativos e até causar dor de cabeça ou náuseas. A chave? Menos é mais. 1 ou 2 gotas bem aplicadas e bem distribuídas são mais do que suficientes para obter o efeito desejado. Erro número 2. Usar óleos puros sem diluir. Este erro está relacionado ao anterior, mas é ainda mais perigoso. Muitas pessoas compram óleo essencial e aplicam diretamente na pele, sem misturar com um óleo base. E embora alguns óleos suaves como a lavanda possam ser tolerados, a maioria não deve ser usada pura, especialmente sobre pernas inchadas ou pele fina. O óleo de árnica, por exemplo, deve ser aplicado diluído em um óleo carreador, como coco, jojoba ou amêndoas doces. Por quê? Porque os óleos essenciais são como medicamentos naturais, potentes, concentrados e, se não forem manejados corretamente, podem causar efeitos adversos. Então, nunca aplique sozinho. Sempre misture com uma base que proteja sua pele e ajude na absorção. Crença equivocada. Todos os óleos servem do mesmo jeito. Este é outro erro muito comum. Às vezes ouvimos que alguém usou óleo de eucalipto e funcionou, e então vamos e compramos qualquer óleo pensando que todos fazem a mesma coisa. Mas não é assim. Cada óleo tem propriedades distintas. Uns são mais anti-inflamatórios, outros mais relaxantes, outros estimulam a circulação. E alguns podem até interferir com certos medicamentos ou condições de saúde. Por isso não se trata de usar qualquer óleo. Trata-se de usar o correto para o seu caso e, de preferência, com o acompanhamento de informação confiável ou orientação profissional se você tiver dúvidas. Aqui, por exemplo, estamos falando de óleos que ajudam a desinflamar as pernas, melhorar o sono e ativar a circulação. Mas se você usar óleos estimulantes ou incompatíveis, pode estar fazendo o contrário do que seu corpo precisa. Então escolha com cuidado. Informe-se. E se puder, comece com os óleos que mencionamos neste vídeo: árnica, alecrim, cipreste, lavanda, misturados com um bom óleo base. Por último, o erro mais silencioso: a impaciência. Talvez você não confesse em voz alta, mas muitos de nós passamos por isso. Queremos resultados imediatos. Esperamos que em uma única noite a dor desapareça, as pernas desinchem e durmamos como anjos. E se isso não acontece, desistimos. Mas deixe-me te dizer algo muito importante. Isto não é um remédio milagroso. Não é. É uma prática natural, constante, que atua pouco a pouco, noite após noite. E se você mantiver, se der tempo e consistência, seu corpo vai agradecer. Muitos dos benefícios que compartilhamos não chegam em 1 ou 2 dias. Costumam ser percebidos depois de uma semana, às vezes 2, e depois se transformam numa mudança profunda e duradoura.
Então, se decidir começar, faça com compromisso, não com pressa, não com expectativas mágicas, e sim com paciência, carinho e atenção. Porque no fim, a verdadeira mudança não acontece de uma vez. Acontece quando você decide se cuidar todas as noites, sem falhar. Se você chegou até aqui, provavelmente já está se perguntando: e onde consigo este óleo? Como sei se o que compro é realmente bom? É uma excelente pergunta. Porque deixe-me dizer algo com total sinceridade. Nem todos os óleos vendidos são confiáveis. E se você comprar um de má qualidade, não só não verá resultados, como pode estar aplicando algo que não tem nada a ver com o que a etiqueta promete. Por isso, esta parte é fundamental. Aqui vou te contar exatamente o que deve observar antes de comprar, o que evitar e como você pode até prepará-lo em casa, se preferir. O que procurar num rótulo? Quando tiver um óleo essencial ou vegetal nas mãos, preste atenção ao seguinte: nome botânico completo. Por exemplo, se for óleo de lavanda, deveria constar Lavandula angustifolia. Se for alecrim, Rosmarinus officinalis. Isso confirma que não é apenas uma fragrância ou mistura, e sim o extrato real da planta. Tipo de extração. O ideal é que indique que foi obtido por destilação a vapor, no caso de óleos essenciais, ou prensagem a frio, para óleos vegetais como coco, jojoba ou amêndoas. São técnicas naturais que preservam as propriedades terapêuticas. Certificações de pureza ou grau terapêutico. Algumas marcas adicionam selos que indicam se o produto é orgânico, livre de pesticidas e apto para uso tópico ou terapêutico. Se você vir algo como apenas para uso aromático ou não aplicar na pele, não é o que você precisa. Lista de ingredientes clara e sem aditivos. Um bom óleo essencial deve ter um único ingrediente, a planta e nada mais. Se você vir palavras como parfum, fragrância artificial, óleo mineral, petrolatum, é melhor deixar de lado. Onde não comprar? Evite completamente produtos que são vendidos sem rótulo completo. Tem preços suspeitamente baixos. Um bom óleo essencial puro nunca é baratíssimo. São oferecidos em mercados informais, sem registro sanitário nem rastreabilidade. Vêm misturados com óleos de massagem genéricos, sem clareza sobre o conteúdo. Muitos óleos encontrados em lojas não especializadas, supermercados ou sites sem reputação, na verdade, não contêm o ingrediente ativo que você está buscando. Lembre-se, você não está comprando um perfume. Está adquirindo um produto que vai aplicar no seu corpo, com fins terapêuticos. Por isso, vale a pena investir um pouco mais em qualidade e segurança. E se eu quiser preparar em casa? Boa pergunta. Há formas simples de fazer seu próprio óleo de infusão caseiro, sobretudo se você tem acesso a plantas frescas ou secas como árnica, alecrim, camomila ou lavanda. Aqui vai um exemplo básico. Pegue flores secas de árnica ou alecrim. Coloque num frasco de vidro limpo. Cubra completamente com um óleo vegetal de boa qualidade, como amêndoas ou azeite de oliva. Feche bem e deixe repousar por 2 ou 3 semanas em local morno, agitando suavemente a cada 2 dias. Depois, coe o óleo, guarde em frasco escuro e pronto. Não será tão concentrado quanto um óleo essencial destilado, mas ainda assim conservará muitas das propriedades anti-inflamatórias da planta. É uma alternativa econômica, natural e gratificante se você gosta de preparar seus próprios remédios. Resumindo, procure óleos puros, bem rotulados, extraídos naturalmente e de marcas confiáveis. Evite produtos baratos, sem controle de qualidade ou com ingredientes duvidosos. E se tiver tempo e curiosidade, você pode até preparar sua mistura caseira, com paciência e cuidado, porque no fim, o que você coloca sobre a pele acaba entrando no seu corpo. Então, escolha com consciência. Já falamos do problema, do óleo, de como aplicar e do que diz a ciência. Agora vem o mais importante.
O que você pode fazer hoje à noite para começar a sentir uma mudança real nas suas pernas? Porque sim, o óleo ajuda. Mas, se você o combinar com hábitos simples e poderosos, o resultado pode ser muito maior. Aqui vai uma rotina noturna completa que você pode seguir passo a passo. É fácil, não precisa de equipamentos caros e levará apenas alguns minutos antes de ir para a cama. Prepare-se para dormir melhor, aliviar a inflamação e cuidar das suas pernas como elas merecem. Passo 1. Massagem com o óleo correto. Você já sabe qual óleo usar. Agora eu te explico como fazer. Certifique-se de que as pernas estejam limpas e secas. Pegue um pouco do óleo, seja árnica, cipreste, alecrim ou uma mistura com base de coco ou amêndoas. Aplique com suavidade dos tornozelos para cima, na direção do coração. Este detalhe é importante. Sempre de baixo para cima, para estimular a circulação. Use movimentos lentos, circulares, porém firmes. Não é preciso apertar com força, basta ser constante. Dedique pelo menos 5 minutos por perna, focando nas áreas onde você sente mais peso ou dor. Isso não só ativa a circulação, como também envia um sinal ao seu corpo. É hora de descansar. Se puder, faça com luzes baixas e em silêncio. O corpo começa a relaxar mesmo antes de dormir. Passo 2. Eleve as pernas. Depois da massagem, deite-se na sua cama ou num sofá confortável e coloque as pernas sobre algumas almofadas ou contra a parede, formando um ângulo de cerca de 45 graus. Mantenha essa posição por 10 a 15 minutos. Este pequeno gesto tem grande efeito. Reduz a pressão nas veias. Ajuda a drenar líquidos acumulados. Diminui a sensação de peso. Você pode aproveitar esse momento para respirar profundamente, ouvir música suave ou simplesmente fechar os olhos. Passo 3. Boa hidratação antes de dormir. Você sabia que a desidratação pode piorar a inflamação nas pernas? Muitas pessoas idosas deixam de tomar água com medo de levantar à noite, mas se você tomar apenas um copo pequeno de água ou uma infusão suave, pode se hidratar sem sobrecarregar a bexiga. Uma boa opção é uma infusão de camomila, dente de leão ou cavalinha. Todas ajudam a circulação e têm efeitos calmantes. Evite café ou chá preto à noite, pois podem dificultar o descanso. Passo 4. Inclua movimento durante o dia. Aqui vai uma verdade que às vezes é difícil aceitar. Nenhum óleo nem remédio funciona bem se passamos o dia inteiro sem nos mover. Você não precisa correr nem ir à academia. Basta fazer uma caminhada de 15 a 20 minutos pela manhã ou no fim da tarde. Mexer os pés enquanto estiver sentado. Fazer exercícios de rotação de tornozelos, levantar os calcanhares ou andar alguns passos a cada hora. Esse tipo de movimento suave ativa a circulação, evita que o sangue fique estagnado nas pernas e melhora o efeito do óleo à noite. Passo 5. Cuide do seu jantar. O que você come também influencia como você dorme e como suas pernas se sentem. Evite jantares muito salgados, pesados ou muito tarde. O excesso de sal retém líquidos, o que se traduz em inflamação e pernas mais inchadas. Tente jantar pelo menos 2 ou 3 horas antes de deitar. Inclua alimentos que favoreçam a circulação, como espinafre, abacate, alho, pepino ou frutas vermelhas. E se puder, termine a refeição com uma infusão digestiva e relaxante, como hortelã ou valeriana. Resumindo, se todas as noites você fizer este pequeno ritual, massagem com óleo, pernas elevadas por alguns minutos, um pouco de movimento a cada dia, boa hidratação e jantar leve. Você está enviando uma mensagem clara ao seu corpo: importa como me sinto, estou me cuidando. E esse cuidado, acredite, seu corpo percebe. Dia após dia, noite após noite, suas pernas começarão a se sentir mais leves, menos inchadas, mais vivas.
Talvez você tenha chegado até aqui com dúvidas. Talvez tenha pensado que era mais um desses conselhos vazios que se escutam por aí e que prometem demais. Mas se há algo que eu quero que fique claro esta noite, é isto. Não é magia. É conhecimento aplicado com constância. O que você aprendeu neste vídeo não é um segredo oculto nem uma fórmula mágica que só alguns podem usar. É algo que muitas pessoas idosas estão começando a descobrir por si mesmas. Que há óleos naturais com efeitos reais. Que uma simples massagem pode mudar como seu corpo se sente. Que elevar as pernas, se mover um pouco e jantar mais leve pode fazer grande diferença. Que o alívio é possível, mesmo aos 80, se você sabe o que fazer antes de dormir. Hoje em dia, estamos tão acostumados a buscar soluções em comprimidos que esquecemos que o corpo também responde ao toque, ao descanso, aos cuidados simples e honestos. Você não precisa ter 20 anos para se sentir bem. Não precisa correr maratonas nem viver num spa. Só precisa saber como se cuidar melhor, noite após noite. E se você está disposto a tentar, a dar uma oportunidade ao próprio bem-estar, então este vídeo já terá valido a pena. Quero que saiba, você não está sozinho nisso. Milhares de pessoas em todo o mundo estão buscando o mesmo que você. Alívio, descanso, sentir as pernas menos pesadas ao fim do dia. E agora, quero ouvir você. Você já usou algum óleo para aliviar suas pernas? Gostaria de tentar esta semana? Conte nos comentários. Diga quantos anos você tem e de onde está assistindo a este vídeo. Ler sua história vai me ajudar a continuar criando conteúdo pensado para pessoas reais, como você. E se você conhece alguém que também sofre com pernas pesadas ou inchadas, compartilhe este vídeo. Você pode estar oferecendo algo muito mais valioso do que um conselho. Pode estar oferecendo uma noite de sono em paz. Obrigado por estar aqui, por ficar até o fim e por dar uma oportunidade a si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.